Bom, eu tenho muitas histórias, não somente do garimpo. Por exemplo, desde que começou minha vida, praticamente, do que eu lembro, né? Que eu comecei a sair da minha casa. Porque, assim, eu tenho muitas histórias para contar. Meus 29 anos de vida. Só que eu não fui criada solta, não, gente. Eu fui criada fechada. Eu olhava meus vecinos brincarem do pátio de fora. E eles foram brincando e eu do lado de dentro, né? Sempre fico fechada como um passarinho. E, por exemplo, de namorar, eu sempre vi minhas primas namorando com novio. Eu nunca, sempre, claro, eu sempre fui a gordinha do grupo, mais gordinha, e a menos agraciada. Mas eu já via minhas primas namorando, essas coisas, né? E eu vim namorar como com 15 anos, tendo namorado, né? 15 anos, mais ou menos. E não era um namorado meio assim. Eu nunca namorei ninguém do meu bairro, né? Eu namorava por fora, né? Depois que eu tive 15 anos por diante. Mas é uma história aí doida. E eu fui criada assim, toda fechada, né? Mas quando saí a trabalhar, gente... Aí um dia eu tinha uma amiga, que tinha como 14 anos. Eu tinha uma amiga e a gente foi comprar isso foi o Natal. Eu lembro agora, foi do dia 12 a 14 de dezembro. E eu fui lá no centro comprar com uma amiga e a gente passamos na loja de calçado e procuramos se tava com um cartel que tava precisando de vendedora e a gente foi lá e pegou o trabalho. E o outro dia a gente foi lá trabalhar. Minha avó não queria, né? Meu avô, meu pai, ninguém queria. E eu fui meu primeiro trabalho com 14 anos. E eu trabalhei esse Natal, esse dezembro todinho. Desde esse dia, trabalhei todinho. Mesmo a melhor coisa da minha vida que me aconteceu foi aquela loja. Loja, El Águila, Venezuela. No shopping. Aí eu conheci um monte de gente, um monte de amigos. Uma vida totalmente... Fiquei solta, livre, só que solta quando eu ia trabalhar. Porque quando eu chegava em casa era pressa. E era todo... Aí eu ajudava com a minha família, né? Porque lá na Venezuela é assim, gente, é algo cultural. A gente se reclama, a gente briga, a gente tem seus problemas, mas a gente ajuda a família. E é como eu vou falar com meu marido, não é que minha família tá passando por uma necessidade, por um problema, e se eu tô trabalhando, eu vou comprar alguma coisa para casa, entende? Quanto mais a gente tá vendo que tá com dificuldade. Em aquele tempo tava começando a aparecerem as dificuldades na Venezuela, a se sentirem com a força, né? Já tinha, mas estava começando a se sentirem. E eu ajudava a minha família também a comprar minhas coisinhas, né? O pouco que eu podia, porque também a gente trabalhava em uma loja, né? Não era assim, que era uma coisa. Ali, eu comecei a trabalhar naquela loja. Eu disse, gente, a melhor coisa do mundo. Eu experimentei a liberdade. Aí depois foi que eu comecei. Só que aí na minha casa, não é que eu era, não lhe disse modulita, não é que eu era dissimulada. Só que eu respeitava, tinha muito medo do meu avô. Eu morava com meu avô e com minha mãe. E minha mãe é do sistema que até agora, tenho 29 anos. Mas vou te falar uma coisa, se eu alçar a voz pra minha mãe, a falar pra ela alto, minha mãe me bate. Aí eu tinha muito medo de minha mãe me encontrar na rua ou alguma coisa, porque ela me batia, né? E ele era assim. Mas, gente, foram os melhores anos da minha vida. Agora também, né? Mas eu tenho muitas lembranças tão boas nessa loja de calçado. Tanto assim que eu tive 5 anos trabalhando pra eles, né? E até babado nos meninos eu fiz já, né? E eu aprendi muita coisa lá. Eu fiquei apaixonada. E tanto assim que nas coisas das vendas, eu me considero uma boa vendedora. Por quê? Porque eu trabalhei muito tempo com ele e tudo que eu aprendi, gente, o que se aprende não se esquece. E hoje, com o meu trabalho de crochê, eu ponho em prática tudo que eu aprendi lá. E eu vou deixar em outro vídeo.